Então, eu sou engenheira de alimentos, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na UFES. Atuo no beneficiamento de produtos de origem vegetal e nos últimos anos tenho dedicado a pesquisa ao uso de matérias-primas regionais no processamento de licor. Bom, consumido sozinho ou usado como ingrediente em alguns coquetéis e também em receitas culinárias, o licor é uma bebida alcoólica bastante conhecida, principalmente na região Nordeste, pela diversidade de cores, de sabores e geralmente apresenta um toque adocicado. A palavra licor ela é de origem latina, liquefacere, e significa fundido ou dissolvido em um líquido. O termo licor apresenta diferentes acepções da palavra, que designa preparações químicas, farmacêuticas, mas também bebidas. E essas designações estão relacionadas à história do licor, que trata aí de uma origem inusitada, com histórias envoltas em lendas de amor, bruxarias, alquimistas. Bom, no entanto, essas lendas e fantasias à parte, a versão mais plausível é de que os licores teriam surgido em xaropes e outras preparações caseiras que eram destinadas aí a curar tosses, problemas de estômago e pequenos males. Tá? E esses medicamentos caseiros, eles seriam preparados não por donzelas apaixonadas ou por bruxas, mas por mulheres comuns que utilizavam receitas que eram passadas de gerações. Os primeiros registros sobre os álcools aromatizados datam de 1250, quando o alquimista Arnaldo de Villanova conseguiu extrair princípios aromáticos de ervas quando estas foram deixadas em maceração em álcool puro. Então, verifica-se aqui a definição de licor a partir da Lei nº 8.918, que diz que licor é a bebida com graduação alcoólica de 15 a 54% em volume, a 20 graus Celsius, e um percentual de açúcar superior a 30 gramas por litro, elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola, ou também destilado alcoólico simples de origem agrícola, ou bebidas alcoólicas adicionadas de extrato ou substância de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros também aditivos permitidos em um ato administrativo complementar. Então, verifica-se que a definição ela é bastante variada. Porém, todos os autores mencionam os elementos principais de um licor como sendo de uma bebida dita por mistura, composta por uma fonte alcoólica, uma fonte de sabor e uma fonte de açúcar. Bom, existem muitas maneiras de preparar um licor. As técnicas elas foram desenvolvidas ao longo dos anos, né, essas formulações a partir de formulações artesanais, né, como faziam, por exemplo, as nossas avós, até que elas passaram também a ser produzidas em escala industrial. Então, aí a gente passa a ter processos tecnologicamente sofisticados. Então, muitas formulações de licores são mundialmente conhecidos e as receitas, né, as formulações são mantidas aí em segredos por seus produtores. Bom, a tecnologia de produção ela é considerada relativamente simples, tendo como ingredientes basicamente água, açúcar, álcool e a matéria-prima vegetal. Isso quando eu me refiro ao licor tradicional, onde a gente tem aí a matéria-prima vegetal. Bom, a água, por ser um produto que vai ser ingerido, ela precisa ser potável, filtrada, não possuir sabor e aroma, de forma a não interferir na característica sensorial final do licor. O açúcar, normalmente é utilizado o açúcar branco comercial ou xarope de açúcar, tá? Porém, é comum a gente encontrar, principalmente aqui na região Nordeste, e de licores que são produzidos artesanalmente, processados também com açúcar demerara ou açúcar mascavo. Bom, a combinação entre o teor alcoólico e o teor de açúcar, ele vai estar desempenhando aí um papel fundamental em relação à aceitação do licor por parte do consumidor. Além disso, a concentração desse açúcar ela tem uma importância tecnológica, né? E o teor de açúcar vai servir como base para a classificação dos licores.
Então, a partir dessa concentração, a gente tem licores do tipo seco, licor fino, licor creme ou também o licor cristalizado. Em relação à fonte alcoólica, conforme citado, a gente vai estar consumindo, então a gente precisa que esse álcool ele também seja de origem potável, né? E aí a gente tem os principais tipos, como o álcool de cereais, vodka, aguardente de cana, conhaque, uísque. Porém, os principais, né, os mais encontrados para comercialização, são produzidos a partir de álcool de cereais, vodka ou aguardente. Em relação ao teor alcoólico, o que a gente percebe é que a preferência é dada para aqueles produtos que apresentam entre 18 e 25 graus Lusac. Então, a preferência por um dado teor alcoólico de um licor, ela vai estar relacionada aí com a combinação entre o sabor doce, o teor alcoólico e o sabor de fruta. Então, por isso a gente também encontra teor alcoólico de diferentes concentrações aí no mercado. Bom, embora não existam regras rígidas para o processamento de licor de frutas, em geral o processo está baseado em maceração ou em infusão, né? Então, onde entra em contato a parte alcoólica com a parte vegetal, tá? E permanece ali durante um período. E há de se considerar que na elaboração dos licores, a qualidade do produto final, ela não vai depender apenas na qualidade da matéria-prima, mas também vai depender do processo, né, de como esse licor ele foi preparado. Então, as outras etapas do processo também vão interferir aí na qualidade do produto final. Bom, a matéria-prima a gente pode dizer que caracteriza-se como sendo o principal ingrediente do processo, né, já que é ela a responsável por características sensoriais do produto. Então, os licores, a gente pode dizer que são categorias de bebidas que têm se reinventado, tanto pela evolução tecnológica, como também pela diversidade de sabores. Então, a gente tem aí uma variedade de matérias-primas vegetais que hoje são utilizadas no processamento de licor. Então, tanto podem estar sozinhas, como podem estar em conjunto com outras matérias-primas vegetais. Então, o licor, ele deve ser preparado tendo um cuidado para preservar os atributos sensoriais das substâncias. Então, a gente aí características sensoriais, como por exemplo, cor, né? E os princípios aromáticos, como o gosto e aroma, é que vão estar caracterizando e definindo aquele produto final. Então, a matéria-prima, ela vai ser responsável pelas características sensoriais. Então, a partir dela que são extraídos esses princípios aromáticos e necessitando aí da qualidade do processo e da qualidade aí dessa matéria-prima. Bom, na bebida final, a qualidade depende não apenas da matéria-prima, como foi falado, principalmente a etapa que trata aí da obtenção do extrato alcoólico, né? A etapa onde vai ser extraída as características sensoriais da matéria-prima. Então, a gente diz que é a etapa de extração sólido-líquido. Essa etapa, ela pode ser feita de 3 formas: por destilação, onde a gente tem aí normalmente licores fabricados a partir de sementes e também de rosas. Pode ser feita pela adição de essência, então nesse caso a gente tem licores artificiais, né? Então, cuja matéria-prima ela não propicia aí o processo de maceração, onde são adicionadas aí misturas de essência, por exemplo, e a etapa, né, o processo, na verdade, que costuma ser o mais utilizado no processamento de licores do tipo tradicionais, que é a etapa de maceração ou infusão. Nesse processo, né, de maceração ou infusão, a matéria-prima ela fica em contato direto com a solução hidroalcoólica. Bom, mas assim, maceração ou infusão? Né? O que realmente ocorre no processamento do licor? Então, como vimos, o álcool ele tem a capacidade de extrair substâncias que estão presentes ali na matéria-prima vegetal, e são elas que vão estar dando a característica sensorial da bebida final. Pronto. Quando a gente fala de infusão, a gente está se referindo a um processo bem simples
que é simplesmente o ato de você pegar essa matéria-prima vegetal e colocar ela mergulhada em uma solução alcoólica, onde vai ser ali mantida por um determinado período em repouso, né, com agitação ali leve em determinados períodos, para poder facilitar o processo de extração dessas substâncias. Já quando a gente quando a gente se refere à maceração, a gente está se referindo aí a um processo onde essa matéria-prima vegetal, ela precisou passar por algum tratamento prévio, como por exemplo cortes menores, transformadas em polpa, né, ou divididas ao meio. Então, essa etapa de corte, por exemplo, desses vegetais, possibilita uma maior penetração do álcool nas células vegetais, então facilitando aí o processo de extração. Bom, então, o que a gente percebe? Lá na UFES, né, aqui na verdade na UFES, essa imagem que vocês veem é de um dos estudos que a gente fez, né, utilizando como matéria-prima o umbu. E aí a gente fez um estudo trabalhando aí processo de infusão e de maceração. Então era um teste, né, comparativo, onde o umbu ele estava inteiro, cortado, né, em tamanhos maiores e em tamanhos menores, praticamente aí uma polpa de umbu. Então, de início dá para perceber a cor, né, do produto, né, dessa solução alcoólica aí já fica bem diferente de um frasco para o outro. Então, qual a melhor forma de trabalhar com aquela matéria-prima específica, né, seja ela em processo de infusão ou de maceração. Bom, no processo de maceração, normalmente ele é feito a frio, né? E esse tempo de extração da matéria-prima, ele vai ser considerado um ponto crítico, né? Uma vez que é a partir desse período que a fruta fica exposta ali em contato com o álcool, que vai estar ocorrendo aí a extração daquelas substâncias que vão caracterizar o produto final. Então, tempos prolongados pode ser considerado um fator negativo no processo, como por exemplo um excesso de tanino, né, no licor, que pode aí agregar um sabor mais amargo ao produto final. Então, o tempo de maceração, o tempo que essa matéria-prima vai estar exposta aí àquele álcool, é um fator que precisa ser controlado. Na imagem a gente vê outro estudo, também lá na universidade, né, na UFES, onde a gente trabalhou com o umbu cajá, abacaxi e com a casca de abacaxi. Bom, nesse processo de maceração, o processo ele não leva ao esgotamento do princípio ativo, né? Então, vai chegar um determinado momento em que vai ocorrer um equilíbrio, né? Então, a gente tem ali uma saturação do líquido extrator e o equilíbrio difusional entre o meio extrator e o interior da célula vegetal. Então, é uma técnica simples, mas que chega ali a um determinado momento de equilíbrio. Deve-se sim fazer um estudo prévio para verificar qual o tempo necessário para a sua matéria-prima específica. Bom, além da extração de substâncias que estão diretamente relacionadas às características sensoriais, a etapa de maceração ela também permite a extração de substâncias que são consideradas potencialmente, biologicamente ativas, né? Então, a gente tem relacionados a isso os metabólitos secundários, tá? Estes compostos, eles fazem parte do metabolismo dos organismos vegetais e estão relacionados aí ao crescimento e ao desenvolvimento da planta, atuando aí como agentes protetores, por exemplo, a proteção de patógenos, estresse, seja esse estresse biótico ou abiótico, presença de luz, presença de insetos, ou mesmo na polinização, ou presentes ali como uma forma de dar cor àquela matéria-prima vegetal. Bom, dentre esses compostos estão os compostos fenólicos,
né, que hoje são considerados substâncias atrativas para a pesquisa, uma vez que esses compostos fenólicos estão relacionados com atividade antioxidante, por exemplo. Bom, e o que isso tem a ver com as nossas frutas tropicais? Bom, as frutas tropicais, usualmente, elas crescem sob condições aí ambientais bem adversas, como, por exemplo, a seca, né, tempos bem prolongados, sem água, né, sem chuva, né, e de exposição prolongada ao sol. Então, essas plantas, né, apresentam normalmente uma concentração mais elevada de compostos fenólicos, justamente por serem metabólitos secundários que estão relacionados aí como a ação de agentes protetores. E aí a gente percebe que nos últimos anos tem aumentado a pesquisa voltada justamente para esse potencial biologicamente ativo, levando em consideração aí os compostos fenólicos que são conhecidos por possuírem aí essas atividades antioxidante, atividade anti-inflamatória e também de proteção cardiovascular, tá? Nos organismos animais. Então aqui a gente vê alguns exemplos de trabalhos que foram publicados nos últimos anos, utilizando aí diferentes, né, matérias-primas vegetais na produção de licor, e fazendo-se aí o estudo para a caracterização dos compostos fenólicos presentes neles. Então a gente verifica que, além do interesse na diversificação de sabores, o aproveitamento de matérias-primas, né, matérias-primas regionais, existe também a busca pela valorização do produto frente ao seu potencial biologicamente ativo. Então a gente percebe aí aumento de estudos com licor de pequi, licor de jabuticaba, cacau, siriguela, umbucajá, cupuaçu, graviola. São alguns das matérias-primas aí vegetais utilizadas e também utilizadas aí não só no processamento, mas utilizadas nos estudos relacionados à composição fenólica. Bom, e por que não dizer que o processamento do licor é uma alternativa sustentável? Bom, se a gente voltar a atenção aí para a composição das bebidas, né, da bebida como um todo, a gente começa a perceber que as matérias-primas do licor são completamente vegetais. Então a gente tem a cachaça que vem da cana-de-açúcar, o álcool de cereais, né, do cereal, a fruta que é propriamente dito ali o vegetal, né? E aí a gente também percebe que o trabalho agrícola voltado também para essa produção. Então, a necessidade do trabalhador trabalhando ali diretamente com a terra, né? Então, a gente diz que o produto é basicamente matéria-prima agrícola transformada em uma bebida alcoólica, né? Então, todo o processamento do licor, ele pode ser relacionado com a sustentabilidade. Então, por exemplo, o licor, ele pode estar atrelado aí à redução de desperdício, aproveitamento de subproduto, otimização dos recursos ambientais, né, na produção de licor, valorização de produtos regionais, utilização aí de matéria-prima que seria aí um excedente de safra, e também inovação e impulsionando aí o desenvolvimento social, econômico, né, a partir do momento em que você possibilita a criação de empregos voltados para a produção de licor. Bom, e aí a gente tem, por exemplo, como valorização de um produto regional, o licor de genipapo, que é considerado a estrela principal do São João, né? Então, quando a gente fala de bebida alcoólica, né, licor, o principal licor, né, consumido nesse período de São João é justamente o licor de genipapo. Então, verifica-se aí a fabricação artesanal, né, principalmente do licor, como uma forma de aproveitamento de uma matéria-prima excedente que também é utilizada aí na produção de balas e de outras receitas culinárias. Bom, e aí a gente vê que o Brasil é um país que produz muitos resíduos agroindustriais, né, como os resíduos de frutas produzidos por indústrias de polpas e de sucos, por exemplo. E isso tem contribuído bastante para o aumento da produção do lixo orgânico,
né, provocando aí graves problemas ambientais. Calcula-se que um total de frutas processadas sejam gerados aí em torno de 30 a 40% de resíduo agroindustrial. E esses resíduos, eles apresentam quantidades significativas de macronutrientes. Então, são carboidratos, proteínas, compostos fenólicos, né, e outras substâncias que caracterizam aí o gosto, o sabor desses produtos vegetais. E, como a gente viu, durante o processamento, principalmente na etapa de maceração, essas substâncias elas conseguem ser extraídas e vão estar caracterizando aí o produto final, que é o licor. E aí a gente percebe que no mundo acadêmico a gente tem aumentado o número de trabalhos voltados para o aproveitamento desses resíduos agrícolas e também o aproveitamento de matérias-primas locais na produção de licores artesanais. Então é possível encontrar aí trabalhos que utilizam licor, né, no caso de casca de banana, resíduos de processamento de maracujá, licor com casca de tangerina, licor com casca de abacaxi. Então, são alguns dos estudos que já foram publicados e que a gente consegue encontrar que utilizam, né, e que mostram as possibilidades de usos desses resíduos agroindustriais. Bom, e aí, como vimos, o processo ele não leva ao esgotamento do princípio ativo, tá, daquela matéria-prima vegetal, devido à saturação do líquido extrator e o líquido, né, entre o meio extrator e o interior daquela célula vegetal. Então, parte do princípio ativo vai ser mantido ali naquele resíduo. Então, dessa forma, permite que haja ali o aproveitamento do resíduo no processamento de outros subprodutos, como, por exemplo, farinhas e adubo. Então, isso significa que do processamento do licor, o que seria resíduo também pode ser utilizado como matéria-prima no processamento de um outro produto, tá? E esse resíduo do licor, ele é obtido no momento de trasfega, que é quando a gente encerra a etapa de maceração e num processo de peneiração, a gente separa aquela parte, né, o extrato, a parte líquida da parte sólida que foi utilizada no processo de extração do sólido líquido. Então, esse resíduo, ele pode passar por algum tratamento para a remoção do álcool e o que vai sobrar ali é exclusivamente partes vegetais que poderão ser utilizadas aí, como eu falei, no processamento de farinhas ou também na produção de adubos. Bom, o que a gente tem também? Que de acordo com dados do Banco Mundial, em 2050 o mundo vai gerar aí cerca de 3 bilhões de toneladas de resíduos. Então, é uma preocupação, né? A sustentabilidade hoje ela é uma grande preocupação para a indústria, principalmente a indústria de bebidas, a indústria de alimentos como um todo também, em função aí das embalagens, né? E se a gente leva em consideração a produção artesanal do licor, a gente pode dizer, né, que essa produção artesanal ela tem a prática da economia circular, né? Relacionando aí também com a sustentabilidade, uma vez que essa produção artesanal normalmente utiliza, reaproveita, na verdade, as garrafas que onde estavam armazenando, né, a princípio, o álcool que foi utilizado na maceração. Então, a garrafa onde veio o álcool de cereal ou onde estava armazenada o aguardente, por exemplo, ela passa a ser utilizada para armazenar também o produto final. Bom, e por fim, a gente pode dizer que a bebida, né, a mais consumida no São João do Nordeste, ela é um misto de tradição, de valorização da diversidade de frutas da região, um produto que remete também à memória afetiva, uma vez que normalmente, né, em produções artesanais, a família se une para produzir um licor que utiliza aí uma receita de família, né, receita dos avós, por exemplo, e que tem aí também um produto com um grande potencial a ser valorizado e estudado. Bom, obrigada pela atenção de vocês
e aqui eu disponibilizo o meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas que precisam ser tiradas.